A grandeza e santidade de Deus são indiscutíveis. Ele é Deus santo, único e todo-poderoso. Apenas um relance de sua santidade era suficiente para fazer homens se curvarem ao chão e declararem: "Ai de mim!" Ao vê-lo se manifestar no Monte Sinai, os hebreus sentiram medo de morrer. E quando sua glória foi vista na dedicação do Templo de Jerusalém, não havia nada que os filhos de Israel conseguissem fazer além de se curvar com o rosto em terra. Talvez, diante de tudo isso, você se pergunte: como me relacionar com um Deus temível? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você sabe bem em que essas palavras resultarão: a perfeita criação de Deus. Naquele ambiente em que tudo estava em harmonia, o homem desfrutava de plena comunhão com o Criador. O Senhor caminhava pelo jardim na viração do dia e não havia razões para temer sua presença. Mas a queda mudou tudo. Quando Adão e Eva cederam à tentação e comeram do fruto proibido, a harmonia foi interrompida e a beleza foi manchada. A comunhão não era mais plena. Prova disso é que uma das primeiras atitudes de Adão e Eva foi se esconder do Criador. Como resultado do pecado, eles foram expulsos do jardim e agora o acesso a Deus estava restrito. Afinal, sua santidade e o pecado humano não podem coexistir, mas em sua misericórdia, ele criou um meio. O primeiro ponto, muito emblemático no relacionamento entre o santo Deus e o homem pecador, é o culto no tabernáculo. Naquele contexto, a presença restrita de Deus era reservada a apenas um grupo, os levitas. Mas não pense que este grupo realizava uma tarefa simples. Na verdade, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez ao ano, onde a Arca da Aliança estava, uma grande tensão tomava conta do arraial de Israel. E não era para menos, pois quando o Senhor deu as orientações sobre as vestes do sumo sacerdote, ele ordenou que prendessem sinos de ouro em seu manto, dizendo: "O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor, para que não morra." Sabemos que isso ainda não responde à nossa pergunta inicial. Afinal, como é que nos relacionamos com um Deus cuja presença pode nos matar? É aqui que entra o ponto principal do plano divino que torna possível o relacionamento entre criação e Criador, o envio de Jesus, o próprio Deus encarnado que habitou entre nós. Suas mãos tocaram os doentes e impuros, suas palavras libertaram cativos e seus pés o levaram a lugares que os religiosos judaicos jamais aceitariam pisar. Quando Jesus deu seu suspiro final na cruz, o véu do templo, aquele que separava a Arca da Aliança e que representava o quão restrito era o acesso à presença de Deus, foi rasgado. Agora temos livre acesso e podemos nos aproximar com confiança do trono da graça. Quando pensamos em todas essas coisas, estamos diante daquilo que na teologia chamamos de a transcendência e imanência de Deus. A transcendência trata da santidade e grandeza imensuráveis do Senhor. Um Deus inigualável e único. Um Deus a quem toda a reverência é devida e que está acima da criação. E é justamente a transcendência que nos ajuda a entender a profundidade e a beleza da imanência. A imanência diz respeito ao fato de que este Deus, apesar de toda a sua glória e majestade, deseja estar entre nós. Um Deus que anseia se relacionar com a sua criação e que traçou um plano para que a comunhão perdida no jardim pudesse ser reconquistada. Diante de tudo isso, duas posturas extremas podem ser adotadas em nosso modo de nos relacionar com Deus. Por um lado, temos aqueles que, se esquecendo da santidade e superioridade do Senhor, não demonstram nenhum temor em seus louvores ou orações. Enfatizam deliberadamente o amor sem mencionar a justiça. Enfatizam o perdão sem alertar sobre como o pecado é ofensivo ao Senhor. No intuito de demonstrar intimidade, deixam de dosar com respeito suas palavras.
Por outro, temos aqueles que se esquecem completamente do amor e da misericórdia, e assim não desenvolvem um relacionamento genuíno com o Criador. Temem até mesmo fazer perguntas para Deus. No intuito de demonstrar respeito, deixam de lado a intimidade e o acesso que Cristo conquistou. Sim, Deus é temível. Temos exemplos de homens que foram punidos por não entenderem diante de quem estavam. Um destes exemplos é o casal Ananias e Safira, que, por mentirem ao Espírito Santo, foram fisicamente mortos, o que causou grande temor na igreja. Temos também o exemplo de Zacarias, pai de João Batista, que, por questionar como sua esposa estéril poderia ficar grávida, perdeu a voz. Mas Deus é também acessível. Já que acabamos de mencionar o questionamento de Zacarias, podemos nos lembrar de Maria, mãe de Jesus. Ela também perguntou ao anjo como sucederia todas aquelas coisas, mas não foi punida de forma alguma. Podemos ainda nos lembrar de um outro homem chamado Ananias, que foi enviado para orar por Paulo após a sua conversão. Ele também argumentou com Deus sobre como Paulo era violento, mas também não sofreu punição. Qual a diferença? A reverência. Este é o segredo. Nos relacionamos com este Deus temível ao reconhecermos sua grandeza e, assim, entendermos o nosso lugar. Mas não se preocupe, perto está o Senhor daqueles que o invocam em espírito e em verdade. A contemplação da santidade de Deus nos levará à intimidade. Por isso, ao se colocar diante do Senhor, comece reconhecendo sua grandeza, contemple sua santidade e, assim, desfrute da intimidade e comunhão reconquistadas e do acesso liberado pela morte de Jesus. Um Deus grande e temível que deseja se relacionar com seres pequenos e caídos. Esta é a maravilha do Evangelho. Estamos em uma série de vídeos buscando respostas bíblicas para tantas dúvidas que inundam os nossos corações. Por isso, se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!